Salve, camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é um socialista prefeito de Nova York? Notas sobre a luta de classes nos Estados Unidos. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Camaradas, note, eu não queria gravar esse vídeo. Vamos lá. Eu não queria gravar esse vídeo, mas a gente não faz só o que a gente quer, né? Muita gente pediu para comentar o efeito das primárias do Partido Democrata para prefeito de Nova York e tal. E aí eu tô comentando. Eu quero só fazer uma nota rápida. Por que eu não queria gravar esse vídeo? Eu tenho uma profunda irritação com essa coisa de toda novidade da Europa Ocidental e dos Estados Unidos, todo mundo da esquerda prestar atenção e ignorar o que se passa na América Latina, se passa em África e por aí vai. Então, alguns meses atrás, o assunto do momento era as eleições legislativas na Alemanha, né? E a campanha supostamente jovem, descolada, revolucionária do ponto de vista do The Link. Agora o assunto é o candidato do Partido Democrata a prefeito de Nova York, né, que é vinculado à DSA, a Democracia Socialista, do tendência do Partido Democrata. E eu acho isso uma desgraça. Eu acho que do ponto de vista da realidade brasileira é muito mais importante a gente debater, por exemplo, o que está sendo a experiência na Colômbia do que debater as primárias do Partido Democrata em Nova York, ou debater a crise do projeto do MAS na Bolívia, né? A ruptura entre o Evo Morales e o Lúcio Arce, o racha do MAS, o processo eleitoral na Bolívia, ou o desdobramento do estalito social no Chile com o governo liberal do Gabriel Boric, e como aquela energia revolucionária de uma rebelião popular foi perdida, do que está debatendo a moda da Europa Ocidental e dos Estados Unidos. Dito isto, e aí eu tento mostrar isso na prática, né? Por exemplo, no meu canal tem muito mais vídeos sobre o governo Petro do que, por exemplo, sobre as modas da Europa, né? Mas é importante também falar desses temas. Então, feito esse preâmbulo, esse desabafozinho aqui, porque assim, não adianta também a gente falar e a maioria das pessoas não quiserem ouvir, né? Eu trabalho tanto no canal, como nas palestras, como nos meus livros, para criar uma percepção de que é necessário latino-americanizar e africanizar o marxismo brasileiro. A gente tem muito mais a aprender com a experiência histórica, com a produção teórica do marxismo na América Latina e na África do que do marxismo europeu. Isso não significa não ler, gente, sem caricatura pro meu lado. Todo mundo sabe aqui da minha admiração, do débito intelectual que eu tenho, por exemplo, com a obra do Domenico Losurdo, né, que era italiano, né, o nome Domenico Losurdo, italiano. Não significa não ler, significa dizer o eixo de prioridade. O eixo de prioridade deve ser latino-americanizar e africanizar o marxismo brasileiro. Dito isto, vamos falar aqui do rapaz. Uma coisa, tem muita gente nova chegando no canal. Gente, eu tenho dislexia, viu? Tenho dislexia, é uma doideira. Eu tenho uma dificuldade da porra com números, com localização geográfica, com aprender idiomas estrangeiros e também na escrita e na fala, às vezes eu esqueço palavras, conjugo verbos errados e por aí vai. Não é porque eu não sei o português na norma culta. Cada doideira da dislexia, viu? Então, muita gente tá chegando nova aqui no canal, fala assim, pô, Jones, tu citou o nome de tal fulano errado, Jones, tu falou tal palavra errada, e não tem problema me dizer não, viu? Não tem problema. Uma companheira, por exemplo, mandou mensagem no Instagram pra mim, dizendo assim, pô, Jones, tá falando essa palavra aqui errada, e eu agradeci, não tem problema, porque quando você tem dislexia, você não percebe que tá falando errado, né? Na sua cabeça, como você falou o certo, e aí se alguém não me avisar, eu dificilmente vou perceber. E como eu gravo em casa, assim, um diretor, uma diretora, eu não percebo na hora que eu tô falando, né? Então, assim, não tem problema. Dito isto, eu pedi para Maxwell me mandar um áudio, né, com o nome do fulano lá de Nova York, que é para não pronunciar o nome dele errado, o Zohran Mamdani. Acho que é assim, né, gente? Zohran Mamdani. E aí, vejam, o que aconteceu? Vamos lá. Ele ganhou as primárias do Partido Democrata para a eleição da prefeitura de Nova York. Por que as pessoas estão dando ele já como potencialmente vitorioso?
Nova York é uma cidade que tem um histórico mais pró-democrata do que pró-republicano. Então, é como se, tendencialmente, quem ganha as primárias do Partido Democrata vai ser o próximo prefeito de Nova York. Porque há uma cristalização de votos de uma cidade com uma perspectiva mais progressista, de maior pela diversidade, com mais inclinação a uma postura liberal. E nos Estados Unidos, o que a gente chama de liberal é algo muito mais próximo do que a gente chama no Brasil de progressista. Então, é dado como que ganhou a primária do Partido Democrata, tendencialmente vai ser eleito, né? Vai ser vitorioso. É por isso que isso está gerando tanto frisson, porque nos Estados Unidos você tem a primária do partido, aí se escolhe o candidato, depois que se escolheu o candidato é que vai disputar as eleições. Aí saiu no jornal O Futuro, que é o jornal do PCBR, o melhor jornal operário do Brasil. Leiam, acompanhem e assine o jornal O Futuro. Inclusive, o jornal O Futuro tá com um sitezinho que tá lindo, viu, gente? Tá bonito, ó. Não é porque eu sou militante do PCBR, não, mas o site tá bonito, tá fácil de mexer, tá funcional. A navegabilidade do site ficou show. Então acessem Jornal Futuro e assinem o Jornal Futuro para ter a edição impressa, né? A gente já está distribuindo o jornal em mais de 100 cidades do Brasil, que é algo muito importante. Aí vamos ver a matéria que saiu no jornal O Futuro sobre o Zohan. Vamos lá. O Partido Democrata não quer, mas terá um social-democrata na disputa para Nova York. Aí vamos ver aqui como é que tá o tamanho da letra. Tá pequeno, né, gente? Melhorou? Melhorou. Vamos lá. Esse primeiro parágrafo aqui não é muito bom, não. Vamos aqui por direto. No entanto, a vitória do socialista democrática Zohan Mamdani nas primárias democratas de Nova York acendeu um raro entusiasmo na esquerda popular estadunidense. Com um discurso anti-imperialista e foco no custo de vida, Mamdani mobiliza a classe trabalhadora enquanto enfrenta a hostilidade aberta de republicanos e da velha guarda dos democratas. Entre suas principais propostas estão moradia como direito universal, despejo zero e construção de habitação social pública, com taxação de imóveis vazios pertencentes a grandes proprietários, saúde e transporte gratuitos, expansão do sistema público de saúde e passe livre no transporte coletivo, financiado por imposto progressivo sobre os ricos, anti-imperialismo aberto, corte de fundos municipais a Israel e pressão pela prisão de Benjamin Netanyahu por crimes de guerra, além de solidariedade ativa a movimentos palestinos, justiça econômica radical, tributação de grandes fortunas, salário mínimo de 330, desculpa, gente. Ó, é dislexia aí. De 30 dólares por hora para entregadores por aplicativo e expropriação de imóveis de grandes especuladores. Pela primeira vez em décadas, um projeto explicitamente antissistêmico vence dentro do Partido Democrata, ainda que apenas nas primárias. O cenário é significativo. Nova York não é qualquer cidade, mas o centro financeiro e midiático dos Estados Unidos, cujas disputas políticas frequentemente ditam a agenda nacional. A eleição será em novembro, mas a campanha de Mamdani já rompeu o tabu do que é aceitável no debate político estadunidense. As limitações do DSA, Democratic Socialistic of American, Democracia Socialista da América, né, gente? São evidentes. A estratégia eleitoral ainda opera dentro do campo reformista. Não há que se iludir com a social-democracia. No entanto, vitórias como a de Mamdani devem ser usadas como ferramenta de agitação, demonstrando que é possível desafiar o estabelecimento. Atento ao perigo que uma candidatura verdadeiramente popular representa, a institucionalidade do Partido Democrata já mobiliza seu arsenal habitual de ataques racistas e apelos a uma ameaça comunista contra Mamdani. Tática bem ensaiada após anos sufocando qualquer projeto minimamente progressista dentro do partido. Os mesmos democratas que se vendem como bastiões do antirracismo não hesitarão em atiçar islamofobia contra o candidato, explorando sua herança muçulmana e posições anti-imperialistas. Sua oposição frontal ao regime sionista de Israel, em particular, servirá como combustível para uma campanha de difamação bipartidária, onde democratas e republicanos, tão rápidos a se degladiar em faças parlamentares, encontrarão uma unidade no ataque ao inimigo comum, a ameaça de um socialista eleito. Aí, descendo um pouco, é crucial entender que Zohan não é um revolucionário, mas o mesmo impulso que derrotou como governador reacionário forçado a renunciar após escândalos pode se tornar um fermento para um movimento radical que desestabiliza a institucionalidade burguesa nos Estados Unidos. Sua vitória expõe uma tendência de rejeição à democracia liberal no momento em que o capitalismo estadunidense, pela força de suas próprias contradições, sofre imensa pressão interna. O grande desafio dos comunistas
necessário canalizar esse crescente sentimento antissistêmico, hoje majoritariamente capturado pelo fascismo de Trump, para um projeto verdadeiramente classista e revolucionário. A alternativa é clara: ou se avança como força revolucionária, iliberal e radical, ou o fascismo consolidará seu domínio sobre o descontentamento popular. Então, uma matériazinha rápida, bem escrita. Inclusive tá aqui, ó. Deixa eu tirar aqui para mostrar para vocês. Ó, você tem uma opção, né? Assine aqui e você pode assinar o jornal O Futuro. Agora eu vou voltar a câmera para onde deveria estar. Pronto. E aí, gente, vamos lá. Fazer alguns debates. Ó, quando apareceu o fenômeno Bernie Sanders, eu nunca tive simpatia pelo Bernie Sanders, pelo Ocasio-Cortez e Companhia Limitada, né? Sempre fui muito crítico a eles, vendo os limites que são claros hoje, inclusive, e parece que ninguém duvida de que Ocasio-Cortez, Bernie Sanders e Companhia Limitada não representam nenhuma mudança substantiva frente ao que é a dinâmica político-eleitoral da República Burguesa nos Estados Unidos. Mas o apoio a Bernie Sanders e a Ocasio-Cortez e outras figuras mais progressistas e mais à esquerda do Partido Democrata simboliza uma transformação importante na dinâmica de consciência da classe trabalhadora dos Estados Unidos. Veja, o fato de ter apoio em massa, propostas por saúde 100% pública, educação 100% pública, acabar com o esquema de hiperendividamento dos estudantes que fazem ensino superior nos Estados Unidos, propostas sobre mudanças tributárias radicais, fazendo com que os bilionários, o setor da burguesia, volte a pagar imposto de verdade nos Estados Unidos, né? Revertendo várias mudanças tributárias feitas desde o governo Ronald Reagan, que vão progressivamente desonerando impostos para os super ricos e os bilionários, debates sobre uma política de pleno emprego combinada com a política de preservação ambiental e mudança de padrões produtivos e transição energética, né, o que se ganhou o nome nos Estados Unidos de Green New Deal. Inclusive, só abrindo um parêntese rápido, tem gente que no Brasil tentou trazer esse debate sobre o Green New Deal, né? Veja, particularmente eu acho isso um pouco patético, porque nos anos 80 e 90, Darcy Ribeiro falava de uma política de enfrentamento ao subdesenvolvimento combinando pleno emprego com termos da época, né, gente? Com o enfrentamento à poluição e à devastação ambiental, né? Então, se você pega, por exemplo, o debate da Darcy Ribeiro e Rubens Alves, né? Tá no YouTube, inclusive, coloca aí na tela, Maxwell, você vai ver o Darcy Ribeiro falando sobre a necessidade de combinar uma política de geração de pleno emprego, né? Via planejamento econômico estatal, com preservação ambiental, com reflorestamento, com despoluição de rios. Então, assim, a gente não precisa de gringo nenhum para pensar uma política econômica que combine geração de emprego em massa para fortalecer a classe trabalhadora no âmbito da disputa entre capital e trabalho, com preservação ambiental, recuperação ambiental, reflorestamento, despoluição de rios, ampliação de áreas verdes e tal. Darcy Ribeiro falava isso há mais de 20 anos atrás, viu? Não precisa pegar nenhum gringo, não. Mas volta aqui. Então, esse debate sobre o Green New Deal e por aí vai. O que para mim é mais interessante é isto, é que a classe trabalhadora dos Estados Unidos e vários setores das camadas médias passaram a ser mais simpáticos, passaram a ser mais abertos, passaram a ser mais receptivos a ideias baseadas em uma noção de igualdade. Então, se enfraqueceu muito na sociedade estadunidense aquele mito, né, do sonho americano, que aqui no caso lá, né, na gringa, não precisa pensar em estruturas de bem-estar social universais, não precisa pensar em serviços públicos universais, porque cada um, a partir do seu trabalho, a partir do seu esforço, a partir da meritocracia, pode subir na vida se quiser. A ideia do sonho americano, né, foi se enfraquecendo cada vez mais e hoje há um apelo muito forte a noções igualitaristas, né? Defesa de serviços públicos, de defesa de justiça tributária, de justiça social, do papel ativo do Estado em melhorar as condições de vida da classe trabalhadora a partir de uma política planejada de geração de emprego, de geração de renda, de construção de direitos sociais. Então isso mostra um enfraquecimento de aspectos da ideologia dominante clássica dos Estados Unidos na consciência da classe trabalhadora. Isso está combinado também com um crescimento do número de greves nos Estados Unidos nos últimos anos. Antes de gravar esse vídeo, eu infelizmente não parei. Eu tenho isso aqui nos meus favoritos, no navegador da internet. Um relatório sobre o número de greves nos Estados Unidos de 2005 até 2020. Vou puxar o dado de cabeça, mas se
não me falha a memória, eu acho que você tem um crescimento progressivo das greves, e que de 2005 até 2020 a gente está falando de um crescimento de mais de 40% do número de greves, né? Pensando no período como um todo. Você tem um crescimento do número de greves, uma certa renovação do sindicalismo, uma popularidade muito grande na juventude dos Estados Unidos da palavra socialismo. A palavra socialismo passa a ser muito bem aceita. Inclusive, já saiu várias pesquisas mostrando, e aí tem esses termos, né, que eu nunca decoro isso, geração Z, geração beta, Y, sei lá. Enfim, jovens agora, de 16 a 22 anos. Cerca de 1/3 dos jovens vê a palavra, jovens dos Estados Unidos, vê a palavra socialismo como algo positivo, vê um sentido positivo na palavra socialismo. É claro que o reacionarismo do Trump, a virada à extrema-direita fascistoide do Partido Democrata, quer dizer, do Partido Republicano, ajudou também nesse processo. Porque, repare, até então era possível você, por exemplo, ser um LGBT, ser um imigrante, se manter dentro de um discurso liberal de defesa de direitos humanos. Com o governo Trump, isso tem uma tendência à radicalização, no sentido que o governo Trump combina, ao mesmo tempo, um programa político-econômico explicitamente burguês, pró grandes monopólios, livre mercado e por aí vai, combinado com reacionarismo fascistoide de negação de direitos civis, de aprofundamento do racismo, de combate a pessoas LGBTs, pessoas transexuais e por aí vai. Então, acabou que o próprio movimento da extrema-direita trumpista forçou um processo de politização de movimentos muito presos a um âmbito liberal para fazer uma conexão entre luta por direitos civis, por direitos humanos, com um programa econômico. Combinado com tudo isso, nos últimos meses nos Estados Unidos, desde a ação do Hamas no 7 de outubro, né? Israel intensificou sua política genocida. A gente teve nos Estados Unidos gigantescos protestos de massa de solidariedade ao povo palestino e também papel muito importante e destacado dos estudantes, principalmente universitários, mas não só, solidariedade ao povo palestino. Vocês lembrarem aqui no canal, quem está no canal há muito tempo, frente a esses protestos, eu falei bastante ano passado que a gente não pode olhar esses protestos só pelo resultado imediato deles. É claro que é meio desesperador ver que tem 300 mil pessoas na rua nos Estados Unidos, 500 mil em Londres, 200 mil em Paris e tal, e Israel não para a sua matança. Então, assim, é desesperador. Você pensa assim, caralho, velho, os caras não param. Beleza. Dito isto, esses protestos, eles geram frutos, né? Porque muita gente que nunca parou para pensar em internacionalismo, em anti-imperialismo, que nunca parou para refletir o que é neocolonialismo e coisas desse tipo, acabou se formando politicamente nesse processo. Acabou que o debate levantado na sociedade estadunidense sobre o genocídio praticado por Israel, as imagens chocantes que rodaram o mundo de Israel destruindo hospitais, matando em massa crianças, mulheres, matando pessoas que estavam abrigos para refugiados, né? Matando palestinos que estavam ali buscando ajuda para se alimentar, tentando matar de fome mais de 2 milhões de palestinos na faixa de Gaza, gerou uma nova geração de pessoas que passaram a se preocupar com a perspectiva anti-imperialista, que passaram a debater o anti-imperialismo, passaram a olhar criticamente o papel de Israel em conexão, o papel dos Estados Unidos no mundo. Fortalece no âmbito da sociedade estadunidense, intelectuais de movimentos estudantis, de ativistas, de artistas e por aí vai, um debate sobre anti-imperialismo, sobre solidariedade ao povo palestino, sobre anti-sionismo e por aí vai. Isso se reflete na vitória do Zohran Mamdani, né? É claro que, como a gente falou no começo desse vídeo, Nova York já tem uma tendência mais progressista, já tem uma tendência mais liberal. Mas veja, o que aconteceu neste momento não foi, tá bom, o candidato do Partido Democrata ganhou as primárias, tendencialmente vai ser prefeito. O que aconteceu foi que o candidato do Partido Democrata que ganhou é um candidato que está à esquerda do que é a média, do que é o estabelecimento do Partido Democrata. O que isso mostra? Isso mostra uma recepção maior, um avanço ainda maior do nível de consciência da classe trabalhadora.
aos debates políticos anti-imperialistas, a ideias socialistas, a ideias baseadas na igualdade social. Veja, há 10 anos atrás era praticamente impossível imaginar, mesmo inclusive candidato do Partido Democrata, que era possível o cara ganhar as primárias dizendo que se o premier de Israel viesse para Nova York, ele mandava prender. O cara que é abertamente crítico do governo de Israel. É claro que a gente pode fazer um debate que o discurso do Zohar, ele está muito mais preso a criticar a esfera do governo Netanyahu do que o próprio projeto colonial do Estado de Israel, né? Suave, tem um acordo. Dito isto, mesmo assim, há 10 anos era quase impossível assim, imaginar uma situação como essa. O cara é crítico ao Estado de Israel, o cara tem descendência muçulmana, o cara apoia abertamente os movimentos de luta do povo palestino e ganhou as primárias. Qual é o X da questão? E aí, vamos lá. É que talvez seja um pessimismo meu. Na época da popularidade do Bernie Sanders, eu falei assim, o Bernie Sanders não vai ser candidato, né? E se ele for candidato, ele não vai ganhar. Por quê? Nos Estados Unidos, ele montou o que o Domênico Losurdo chama de monopartidarismo competitivo. Essa categoria está no livro Democracia ou Bonapartismo, Triunfo e Decadência do Sufrágio Universal. Coloca aí na tela, Maxwell, o livro. O Domênico Losurdo mostra que os Estados Unidos, a República Burguesa, né, país central do sistema capitalista, que montou um sistema partidário mais eficiente do ponto de vista de que a disputa política eleitoral não sai do controle da classe dominante, né? Então, assim, não existe espaço para uma radicalização, para um programa, nem dizer um debate revolucionário, para um programa de reformas progressivas nos Estados Unidos, né? Os caras montaram 2 partidos que defendem fundamentalmente a mesma coisa, que tem algumas poucas diferenças, mas que o governo é democrata ou é republicano, mas assim, não muda a política externa no fundamental, não muda o predomínio do complexo industrial militar, não muda o papel dos bancos de Wall Street, etc, etc, né? Então, os Estados Unidos, o sistema partidário deles, ele é muito eficiente em absorver e neutralizar as ondas de crise de legitimidade e de choques de baixo para cima que a classe trabalhadora impõe. Um grau, inclusive, de capacidade de absorver isso, que ele nem sequer precisa de uma renovação formal. Me permitam aqui fazer uma comparação. Na Espanha, a gente viu o bipartidarismo espanhol, na prática, implodir. Aí surge o Podemos como uma grande novidade, e rapidamente o Podemos ganha força e por aí vai. Aí depois o Podemos se enfraquece, nesse meio tempo o PSOE, o tradicional partido social-democrata deles, passa por uma renovação à esquerda, o PSOE vai, ganha o governo e por aí vai. A gente viu um sistema partidário espanhol, uma capacidade de renovação muito rápida, assim, muito rápida. Do nada surge um novo partido que coloca a questão do sistema bipartidário. Em sequência, um dos elementos centrais do sistema bipartidário, que é o PSOE, passa por uma renovação e por aí vai indo. Nos Estados Unidos, inclusive, a gente pode até dar o exemplo do Brasil, né? O Brasil viu uma polarização centrada do ponto de vista político, ideológico e eleitoral entre PT e PSDB e rapidamente isso aí explodiu, né? O PSDB saiu de cena, entrou no lugar o bolsonarismo. E é isso. Então, veja, nos Estados Unidos isso não acontece. A eficiência dos caras em amarrar isso é incrível. Assim, incrível. Inclusive, na prática, figuras que apareceram na onda do Bernie Sanders, né? Na primeira eleição que o Trump ganhou, como Ocasio-Cortez, rapidamente giraram posições à direita e se adaptaram ao estabelecimento. Hoje, é muito difícil diferenciar Ocasio-Cortez do que é a média do Partido Democrata, a não ser por algumas propostas no âmbito econômico interno dos Estados Unidos, que estão um pouco mais à esquerda, né? Então, eu lembro que o Érico Bonfim escreveu um texto para a revista Ópera sobre a derrota do Bernie Sanders, que ele mostra como o Partido Democrata, inclusive, fraudou as primárias, é isso. E a Justiça dos Estados Unidos permitiu a fraude porque falou que o Partido Democrata era uma organização privada. Então a Justiça não tem nada a ver, não. Os caras fraudaram as primárias, foda-se, empurraram a Hillary Clinton para disputar com o Trump e a Hillary Clinton perdeu. A minha grande preocupação, e acho que a grande questão hoje, é perceber que há uma radicalização à esquerda da classe trabalhadora dos Estados Unidos. É muito claro, né? Me parece, aí eu posso estar errado, presta atenção aqui, me parece que
essa radicalização à esquerda é muito mais avançada no plano das ideias do que da organização popular, né? Então, parece que há um desencontro aqui entre a simpatia a ideias de esquerda, de socialismo, de igualdade social, de enfrentar os bilionários, do que uma correspondente organização popular. Inclusive, o Vincent Barnes, acabei de esquecer o sobrenome dele, é o autor do livro Método Jacarta. Ele lançou um livro pela Boitempo Editorial. Ele, inclusive, analisa esses últimos 10 anos de marchas, de protestos e tal, e como isso não se transformou em vitórias populares sólidas, né? Assisti várias entrevistas dele falando sobre o livro. Tô para comprar o livro dele, inclusive, lançado pela Boitempo. Eu esqueci o título, Maxwell, mas tu vai achar fácil. Coloca aí na tela. Eu vou comprar esse livro provavelmente mês que vem e vou ler, inclusive, para ver se essa impressão que eu tenho é correta, né? Que há um avanço muito maior de ideias de esquerda do que uma correspondente organização popular de esquerda nos Estados Unidos. Então a minha preocupação é ver, primeiro, se o Zoran vai realmente ganhar a eleição. Isso é uma questão. Historicamente, a tendência é sim o candidato do Partido Democrata ganhar a eleição. Dito isto, como não é um candidato plenamente do establishment, né? Não é um candidato plenamente do establishment, pode ser que se forme uma unidade bipartidária ali entre a maioria do Partido Democrata e os republicanos que faça o cara perder. Pode ser não, inclusive. Essa é a tendência. Vamos ver se vai dar resultado ou não. Isso por um lado. Por outro, tem que ver como é que vai ser o governo, né? Se no governo a radicalidade das propostas não vai ser neutralizada por uma pressão, tanto uma pressão da burguesia estadunidense como um todo, como uma pressão da elite local de Nova York e uma pressão do governo Trump junto com o Congresso, porque não tenha dúvida que no Congresso Nacional dos Estados Unidos, combinado com a presidência, a tendência vai ser usar todos os mecanismos possíveis e, caso de vitória do Zoran, para neutralizar a radicalidade do governo. O X da questão é, o grande desafio histórico da classe trabalhadora estadunidense é como conseguir construir um instrumento político nacional que dê capacidade de pautar uma política revolucionária em âmbito nacional. Veja, a classe trabalhadora dos Estados Unidos, ela nunca conseguiu fazer isso. Mesmo no auge do Partido Comunista dos Estados Unidos, do seu crescimento nos anos 30 e 40, sempre teve várias dificuldades, uma certa restrição local, né? É muito bem debatido, inclusive, no livro da George Dean, Camarada, publicado pela Boitempo. Quando você teve o movimento dos direitos civis e todos os desdobramentos disso, foi muito difícil transformar aquilo ali também numa dinâmica de uma organização política nacional com um programa claro. Quando se tentou fazer isso com o partido político dos Panteras Negras e a coalizão Arco-Íris, a ideia de combinar a luta antirracista revolucionária, né, a luta antirracista e anticolonial revolucionária com o movimento sindical, com o movimento popular. A gente sabe o que aconteceu. Eles foram assassinados em massa. Fred Hampton foi assassinado, boa parte dos Panteras Negras foram presos, assassinados, tiveram que se exilar e por aí vai. O programa lá do FBI, o COINTELPRO, acho que é assim que pronuncia. Inclusive é um tema que a gente debateu no livro Raça, Classe e Revolução, a luta pelo poder popular nos Estados Unidos. E pós derrota do movimento dos direitos civis, termina dos Panteras Negras e tal, a classe trabalhadora dos Estados Unidos teve momentos, né, de resistência, de luta, gigantescos protestos de massa contra a guerra do Iraque, por exemplo, grandes rebeliões contra a violência policial, como no caso do espancamento do Rodney King, por aí vai. Então, enfim, a classe trabalhadora dos Estados Unidos teve seus momentos, mas não conseguiu montar uma estrutura política por fora do esquema bipartidário. E aí, eu tenho uma preocupação que esse modelo da democracia socialista, que funciona como uma tendência do Partido Democrata, sinceramente, para mim, e aí pode ser ignorância minha, né? Falta de conhecimento, porque estudar os Estados Unidos não é minha prioridade. Me parece irrealista imaginar que a democracia socialista dos Estados Unidos um dia vai tomar o comando do Partido Democrata e vai transformar o Partido Democrata de um partido burguês que representa os interesses de uma fração importante da classe dominante num partido popular. Não me parece estar em jogo. Então, há que se ver o desdobramento disso. Agora, veja, para caminhar para a conclusão. O que a campanha do Zoran mostra é que ideias radicais podem ser populares, né? Porque para os Estados Unidos o que ele defende é bastante radical, né? Para o padrão histórico que é o debate público naquele país. Então, nos Estados Unidos não é pouca coisa
você defender moradia como direito universal, despejo zero, construção de habitação social pública, saúde e transporte gratuito e uma reforma tributária radical e coisas do tipo. Só que, esse ponto aqui é importante, veja, isso aqui é uma lição para as organizações de esquerda radical no Brasil. O Zohan, ele é um cara carismático, ele é um cara que fala bem, ele é um cara que passa uma imagem de jovialidade, que usa muito bem as redes sociais, foi muito ousado na sua campanha digital, um cara que não ficou preso a velhos dogmas de estética, de comunicação, um cara que soube inovar e conectar propostas clássicas, inclusive, com uma linguagem atual. Então, assim, a questão não é só fazer a proposta radical, né? Porque que a mensagem chegue, né? Então, se você vai gravar um vídeo atrás de uma biblioteca com um ar professoral falando que tem que estatizar os bancos, tudo bem, a ideia tá certa, mas ela não vai ganhar liga, né? Ela não vai chegar nas pessoas, né? Então, assim, o marxismo, ele não separa forma e conteúdo. Você pode ter a ideia certa. Se você não está sabendo comunicar, se você não está conseguindo entender as tendências que estão colocadas na juventude, na classe trabalhadora e tal, você não vai chegar nas pessoas. Eu acho que a coisa mais interessante a se tirar daquilo ali é ver que o problema não é a proposta radical, né? O problema não é, o povo não sabe o que é anti-imperialismo. Falar de Palestina não dá futuro porque a força do sionismo nos Estados Unidos é muito grande. A questão é como falar também, né? A questão é conseguir adaptar o programa político a uma linguagem que dialogue com o que é a consciência, a subjetividade, a cultura, a dinâmica do consumo cultural da classe trabalhadora, em suas diversas frações, com seus diversos níveis de renda, de escolaridade e por aí vai. Eu já comentei num vídeo, né, sobre... Acabei de esquecer o título do vídeo, acho que é 2026, governo Lula, extrema-direita e a esquerda radical. Acho que é esse o título do vídeo, Maxwell. Coloca aí na tela. Como um dos grandes problemas das campanhas a presidente da esquerda radical nos últimos anos é que eram campanhas que simplesmente não sabiam usar a internet, pô. Tá ligado? Então a gente é boicotado pela mídia. A gente não tem as estruturas tradicionais de campanha, não tem dinheiro a rios do fundo eleitoral, não tem nada. O espaço que a gente vai ter prioritário de comunicação, além da rua, é a internet. E a galera não sabe usar a internet e aí realmente a mensagem não vai chegar a quem deveria chegar. Eu acho que vale a pena estudar do ponto de vista comunicacional o que foi essa campanha nas primárias do Zohan. E não que eu ache, e aqui eu vou terminar, e não que eu acho que tenha sido nada genial. Eu acho, por exemplo, que do ponto de vista comunicacional, a campanha do Pedro Castilho no Peru foi muito mais inovadora e tem muito mais lições para a gente aprender do que a campanha do Zohan. Viu? Na época, inclusive, eu falei bastante aqui no canal sobre isso. Sabe? Mas é isso, acho que a gente fica por aqui, vai observar os desdobramentos, vai ver como a coisa vai se desenrolar. É isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Se inscreva no canal, ative o sininho, curta esse vídeo, compartilha e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.